legislação federal que regula os elementos que devem ter no estudo de impacto ambiental. Esse estudo ele é elaborado com o objetivo de fornecer tanto para o órgão ambiental, que vai analisá-lo, como para toda a sociedade que participa da sua discussão por meio das audiências públicas, informações suficientes para que tenha um debate público sobre a compreensão se determinado empreendimento possui ou não viabilidade socioambiental. E a nossa grande pergunta de fundo em relação ao EIA-RIMA é saber se realmente ele traz as informações suficientes para a gente perguntar se esse empreendimento é viável. Algumas das insuficiências ou das irregularidades realmente tem um grande problema central, que é a ausência dos dados sobre radiação. A ausência desses dados sobre radiação é justificada pelo IBAMA, pela CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que fazem uma compreensão, uma interpretação de que nesse momento de licenciamento ambiental não seria necessário trazer os dados sobre radiação. Nós, com base na legislação ambiental, principalmente na Resolução 01 de 86 do CONAMA, temos uma compreensão de que para a gente saber se o empreendimento é viável, nós precisaríamos ter esses dados. Então, por exemplo, não existe uma análise da emissão de partículas radioativas, né? Essas partículas radioativas, na prática, são poeira que vão para o telhado das casas das comunidades, que vão para as cisternas, que podem contaminar a água, o solo. Isso se reflete também numa ausência de informações sobre, por exemplo, a emissão de gás radônio na unidade química de tratamento do fosfato, né? Eles só trazem algumas dessas informações na unidade que vai tratar do urânio, e nós sabemos que o projeto de Santa Quitéria ele vai inaugurar, vai ser a primeira vez que eles vão testar na prática essa tecnologia de separação de fosfato e urânio, né? Então, em nome do princípio da precaução, nós temos muito receio em relação a essa prática, e faltam muitos desses dados, assim como falta, por exemplo, um estudo mais rigoroso em relação à definição da área que vai ser direta e indiretamente atingida pelo empreendimento, né? Eles colocam basicamente poucos municípios da região, eles não envolvem todo o percurso da área do transporte do material, né? Evidentemente que que é um material perigoso, então todos os municípios, desde Canindé até Fortaleza, por onde o material vai ser escoado pelo Porto do Mucuripe, deveriam estar caracterizados como área de influência indireta do empreendimento, e não estão. Isso é também uma deficiência do EIA-RIMA. Uma outra crítica que nós apontamos a esse estudo é a falha mesmo no direito de participação e de informação das comunidades atingidas e da sociedade cearense de forma geral. Nós percebemos que, por exemplo, as empresas disponibilizaram cartilhas nas quais as informações eram subdimensionadas, né? Com informações como o urânio é natural, o urânio é usado nos seus exames médicos, sem detalhar, sem explicar, sem ter a devida honestidade com a informação, de expor todo esse processo de decaimento do urânio, que ele se transforma em tório, em rádio, que a partir daí ele emite essas energias que são maléficas à saúde da população. Essa dimensão da gestão, das medidas de mitigação, também estão envolvidas como um dos pontos críticos do estudo de impacto ambiental. A empresa, por exemplo, propõe como a medida de mitigação dos riscos em relação à pilha de estéreo a plantação de uma cobertura vegetal. Em relação à pilha de fosfogesso, uma cerca verde. Mas ela ignora, por exemplo, a ação dos ventos, ignora a possibilidade de redemoinhos e ignora que essas medidas não são 100% suficientes para, de fato, evitar a dispersão desses poluentes. Nós temos observado realmente uma prática de abandono e de negligência com essas medidas propostas em usinas que ainda estão em operação, como é o caso de Caetité, né, que já teve relatos de vários acidentes, de vários vazamentos de barragem, né. Preocupa muito com a contaminação dos recursos hídricos da região. O estudo de impacto ambiental ele não deixa claro sobre a viabilidade hídrica do empreendimento, que
sem sombra de dúvidas, é um dos principais pontos que nós estamos também questionando, porque em pleno Sertão Central nós temos um empreendimento que pretende consumir por hora o equivalente a 115 carros-pipa. Então, de onde vai vir essa água, né? E a empresa coloca que vai vir do açude Edson Queiroz, e nós temos um documento, inclusive, produzido pela 4ª Câmara do Ministério Público Federal, que coloca como preocupante a questão da viabilidade hídrica do empreendimento, tendo em vista a situação do próprio açude Edson Queiroz, e que só esse empreendimento, sozinho o projeto Santa Quitéria, aumentaria em mais de 400% a demanda de água sobre esse açude.